Opa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, hoje sobre doença de Chagas, resolvendo uma questão de prova. E quem sou eu? Bem, eu sou o professor Jairão Oliveira, eu sou formado pela Universidade do Estado da Bahia em Ciências Biológicas. E hoje eu estou trazendo uma questão de 2022 aplicada pela banca FUNCERN no concurso da Prefeitura de Maxaranguape, Rio Grande do Norte, para o cargo de agente comunitário de endemias. E hoje eu já trouxe o texto todo marcadinho aqui para facilitar a nossa vida. Então vamos lá. A doença de Chagas é uma antropozoonose de elevada prevalência e expressiva morbimortalidade. Doença tradicionalmente de transmissão vetorial, mas devido à transição de perfil epidemiológico com a mudança de cenário tradicional de transmissão vetorial intradomiciliar para a transmissão ligada ao ciclo silvestre do parasito, fez com que, atualmente, os casos novos de doença concentrem-se na região amazônica, com aproximadamente 235 novos casos ano. Isso culminou em uma outra forma de transmissão, por meio da via, e as questões são oral, parenteral, respiratório por gotículas e sexual. Bem, aqui a gente tem vários termozinhos que eu deixei destacados já na questão para que a gente possa estudar um a um e compreender a questão por completo antes de responder. Aliás, já nesse primeiro slide aqui, vamos logo explicar uma coisa. É bem simples, eu acho que a maioria de vocês já tem uma ideia. Transmissão oral, obviamente, é aquela que você come alguma coisa e por meio disso você adquire uma infecção. Transmissão parenteral talvez seja menos conhecida entre as pessoas que são leigas nesse ramo. A transmissão parenteral é aquela que passa da mãe para o filho durante a gestação. Transmissão por gotículas, nessa transmissão existe uma especificidade que a gente não vai tratar nessa aula em específico, mas existem duas principais dessa área, que é a transmissão respiratória por gotículas e a transmissão respiratória por aerosóis. Como eu disse, hoje a gente não vai explicar o que é isso, porque isso leva uma aula inteira. E por último aqui, nós temos a transmissão sexual, que eu acredito que todo mundo saiba o que é, né? Você mantém relações sexuais ou contato com os fluidos durante a relação sexual e por meio desse ato é que você adquire a infecção. Lá no iniciozinho da questão a gente viu o termo antropozoonose. Então vamos saber quais são os tipos de zoonoses que temos no mundo atualmente. O primeiro tipo é a antropozoonose, assim como dita no texto. O que é uma antropozoonose? Bem, uma antropozoonose é quando você pega uma infecção de um animal, ou seja, esse na verdade é um ponto de vista bem antropocênico, mas fazer o que? É o que tem na literatura. Então uma antropozoonose é quando um animal consegue passar para um homem algum tipo de infecção. Uma zoantroponose é o contrário, é quando o homem passa para o animal algum tipo de infecção. Talvez as pessoas não pensem muito nisso, mas existem muitas zoantroponoses que são passadas de nós, homens, né, humanos, para os animais. E uma anfixenose é quando a infecção, o parasita ou a doença, ela passa livremente entre os animais para os homens ou dos homens para os animais. Um outro termo que a gente viu na questão é o termo morbimortalidade. Bem, esses termos é a junção dos termos morbidalidade e o termo mortalidade. A morbidalidade faz referência às doenças que uma população pode sofrer, né? Pode ser acometida. Já a mortalidade é o tanto que as pessoas morrem em uma certa população. Então, o termo morbimortalidade é a junção desses dois, então é a junção do tanto que as pessoas adoecem em uma dada população e o tanto que elas morrem. Veja bem, isso não é o termo letalidade. Letalidade é quantas pessoas morrem devido a uma certa doença. Ficou doente, morreu. Não, é a junção dos dois. O quanto elas ficaram doentes e o quanto elas morreram, mas não necessariamente que estejam exatamente associadas umas às outras ao mesmo tempo que estão. É um tanto difícil de explicar assim, mas tenha isso em mente. Morbilidade é o tanto que uma população fica doente, né? E mortalidade é o tanto que ela morre, e morbimortalidade é a junção desses dois termos. Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
Bem, antes de explicar o próximo termo, eu preciso que vocês entendam um outro termo que não está lá na questão, mas que está de forma implícita, que são os tipos de transmissão. Bem, entre as transmissões nós temos 3 tipos principais. Temos a química, a física e a biológica. E eles são bem fáceis de entender. Químico é quando você pega uma infecção ou uma doença qualquer porque você teve contato com algum produto químico e ficou doente por causa disso. Por exemplo, se você ingerir veneno, você vai ficar doente e pode até morrer. Então, você teve uma doença ou um agravo da sua saúde devido ao contato químico com algo que é nocivo a nós humanos. O mesmo se diz aos físicos. Você pode adquirir uma doença ou uma infecção através de um contato físico ou de um acidente físico. Por exemplo, se você bater a sua cabeça em algum lugar, você pode acabar machucando as suas meninges e aí adquirir a meningite, que é uma doença relativamente comum no mundo inteiro e que ela é transmitida por basicamente tudo, tanto por químicos, por fungos, por bactérias, por vírus e por acidentes físicos. Sendo assim, a meningite é a inflamação das meninges. Então, se você bate a sua cabeça, você consequentemente pode adquirir uma meningite. E por último, que é o que interessa hoje para essa aula, nós temos a transmissão biológica, ou seja, é quando um organismo vivo transmite ou é a causa da doença ou da infecção que um humano é acometido. Tendo isso em vista, nós temos então a transmissão vetorial. Bem, mas o que é um vetor? Vetor é todo ser vivo que é capaz de transmitir um agente etiológico que vai causar uma doença em outro ser, não necessariamente humano, mas na visão antropocênica aqui a gente pode dizer é qualquer ser vivo que possa trazer alguma doença para a gente. Nesse caso aqui, eu trouxe essa imagem aqui que é uma foto do Peter Elício, acabei esquecendo de colocar aqui a fonte, mas eu achei lá no site da Fiocruz. E ele traz justamente o vetor da doença de Chagas, que é o barbeiro. Então, o barbeiro é um inseto que tem a capacidade de contrair o parasita, geralmente de um humano, e transmiti-lo para outro humano. Por isso que ele é dito como um vetor. Bem, já quase no final da questão, a gente vê ele citar o tipo de transmissão vetorial intradomiciliar e mudou para um ciclo silvestre. Bem, o que é que acontece aqui? No ciclo vetorial intradomiciliar, ele faz referência a quando as pessoas moravam naquelas casas de pau a pique, aquelas casas de taipa ou de barro, e alguns mudam o nome dependendo da região. E os insetos viviam naquelas frestas que tinham dentro das casas e à noite eles vinham, picavam as pessoas, defecavam nelas, né, enquanto estavam lá sugando sangue, e aí o parasita infectava a pessoa. Era uma transmissão vetorial porque era justamente um inseto vetor que levava o agente etiológico até a pessoa. Só que esse ciclo ele foi mudando com o passar do tempo. Graças a Deus, as condições das pessoas e graças a muitos incentivos do governo também, as condições habitacionais de muitas das pessoas que viviam em situações realmente precárias foram melhorando com o passar dos anos. Então, hoje em dia é muito difícil você achar uma casa que não tenha um mínimo de um rebocozinho nas paredes. E graças a isso, tirou também um ambiente em que os insetos vetores, os barbeiros, se escondiam. Então agora os insetos barbeiros são mais comuns na natureza, né? No ciclo silvestre, lá vivendo longe do humano. Claro, não estou dizendo que não existam ainda residências que tenham esses insetos ainda dentro do intradomicílio. Então, esse ciclo intradomiciliar diminuiu bastante conforme a qualidade de vida das pessoas foi melhorando. Nós temos então o ciclo silvestre. No ciclo silvestre, o bichinho está lá vivendo a sua vida lá na Amazônia, né? Lá na mata. Até porque não tem só lá na Amazônia. Lá é o principal local, mas em todos os locais que tem barbeiros, eles vivem nas matas e tal. E aí o que é que acontece? Os bichinhos estão ali andando, por exemplo, e eles passam em cima de um pé de açaí, como está aqui nessa foto aqui do lado. Vocês podem ver aqui. E no açaizeiro ele vai e precisa defecar. E defeca em cima dos frutos. E ali fica o parasita. E o que acontece então? As pessoas vão lá, tiram o açaí, não fazem um processo de pasteurização e acabam ingerindo esse açaí e com ele o parasito
fatal. A pessoa foi infectada pela doença de Chagas. Nessa imagem aqui, como eu disse, eu usei o açaí, mas não é apenas com o açaí que isso acontece. Acontece muito também, ou acontecia muito também, aqui no Nordeste, com a cana-de-açúcar. As pessoas iam tomar a garapa, né, e passavam direto no moedor sem tirar a casca devidamente e acabavam sendo também infectadas. Isso é uma realidade que vem sendo mudada com o passar dos anos devido à conscientização das pessoas. Tanto impedir que a pessoa que vai fazer a moagem limpe bem a cana, quanto dos próprios moedores que sabem que caso não limpem bem a cana de açúcar, que não retirem a casca direitinho, podem acabar infectando os seus clientes. Bem, agora nós voltamos à questão, agora sabendo todos os termos que são mencionados na proposição. Vamos ler mais uma vez só para lembrar o que é que a questão está pedindo. A doença de Chagas é uma antropozoonose de elevada prevalência e expressiva morbimortalidade. Doença tradicionalmente de transmissão vetorial, mas devido à transição do perfil epidemiológico com a mudança de um cenário tradicional de transmissão vetorial intradomiciliar para a transmissão ligada ao ciclo silvestre do parasita, fez com que, atualmente, os casos novos da doença concentrem-se na região amazônica, aproximadamente 235 casos novos ano. Isso culminou em uma outra forma de transmissão por meio da via, o que foi que eu expliquei? Da via oral, que é o nosso gabarito. Bem, gente, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima. Tchau!